Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar avançando, né? O nosso estudo aqui no campinho, com relação às jornadas, né? E hoje a gente vai dar seguimento com a 20ª, estamos chegando na 26ª, se eu não me engano, Asmona. O nome da jornada de hoje é Asmona, se eu não me engano é a 26ª, mas eu vou conferir aqui. Vamos lá em Números, né? Números 33, para a gente falar o texto base, né, das jornadas. Está lá em Números 33. É 26ª mesmo. Versículo 29. Números 33, versículo 29. E fala assim, ó: partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. É a 26ª jornada. Então a gente viu, né? A gente vem de uma sequência nas Escrituras. Números 33, 29 que eu li. A gente vem de uma sequência, né? Da vez passada a gente estava falando de Mítica. E Mítica tem aquela questão da provisão da novilha vermelha, né? É uma jornada cristocêntrica, né? E a gente viu que é uma provisão do Senhor para o futuro, né? Para tropeços futuros. Na caminhada, né? Na caminhada da igreja, né? Do povo de Deus. Então tem são as águas purificadoras, né? Que são feitas com a cinza da novilha. E agora a gente vai entrar nessa questão de Asmona. Essa Asmona, interessante dessa jornada com o nome de Asmona, é que essa não só Asmona, mas as outras até Ezion-Geber ou Ezion-Geber, essas jornadas elas são ocultas, todas elas. Na Escritura. A gente vê aqui, vamos dar uma voltada lá em Números 19. Números 19 que a gente estudou da vez passada, né? Números 19 todo é o texto da Escritura que vai falar sobre Mítica, né? Então, Mítica, ela termina no versículo 22. No versículo 22 de Números 19, termina a jornada de Mítica. Então, na sequência que a gente está estudando, se os irmãos perceberem, após o capítulo 9 de Números, 19, quer dizer, desculpa, após o capítulo 19 de Números, deveria vir essa jornada de Asmona, e as outras também, e as outras demais, mas elas não vêm. Então, em Números 20, versículo 1, começa assim, ó: chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Eu queria que os irmãos fizessem normalmente os irmãos fazem aquela separação, né, de Números 33 e Números 20, que a gente vai ficar indo e voltando para a gente ver essa diferença. Porque se a gente vê esse versículo 20, Números 20, versículo 1, a gente vê que os filhos de Israel eles estão chegando ao deserto de Zim, que fica em Cádiz, né? E ali morreu Miriam. Ele começa assim, né? A sequência, né? Depois de Mítica. E a gente chegando aqui em Números 33, você vai ver que esse deserto de Zim, ele é depois de Ezion-Geber, que é lá no versículo 36. Então, vai Números 33, versículo 36, vai falar assim, ó: partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, né? Que está falando lá no capítulo 20, versículo 1, que é onde que eles chegaram, que foi o local que Miriam morreu, né? Deserto de Zim, que é Cádiz. E o versículo 37,
E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Que a gente vai ver também que essa jornada do Monte Or foi onde Arão faleceu também. Então, no capítulo 20 de Números, capítulo 20, versículo 1, vai ditar que Miriam morreu, né? E no 37, Números 37, versículo 1, esse Monte Or foi onde Arão morreu. Vamos voltar lá para o capítulo 20 de Números, né? Isso vai acontecer em Números 20 e 22, né? Que é a morte de Arão. Ó, então partiram de Cádiz, né? Isso aqui é a jornada, começa a jornada do Monte Or, né? Partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or, né? E se você continuar na sequência, disse a Moisés e a Arão, no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois foste rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Que é a sequência também aqui do capítulo 20, né, de Números, versículo 2. Começa a falar vamos dizer, desse vacilo, tanto de Arão quanto Moisés, né? Só que Arão ele vai morrer aqui no Monte Or, em Cádiz, que está em Números 37, 33, 37, e Miriam morre antes, né? Ela morre aqui no versículo 20, de Números 20, versículo 1. Vai acontecer a morte de Miriam. Então a gente vai ver que de Números 33, 29, que é mítica, né, a jornada, até Cádiz, é onde ela começa nesse intervalo de Números 19 e Números 20, que vai ter essa jornada de Asmona, né, Moserote, Bene Jacã, de Bene Jacã, Or-Agigdade, Jotbatá, Abrona, de Abrona para Ezion-Geber. E Ezion-Geber, o deserto de Zin, que é Cádiz, que é onde foi que Miriam morreu. Né? Então tem todas essas jornadas, se eu não me engano são 7. Deixa eu ver aqui, Asmona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas que são 7. Todas elas estão não totalmente ocultas nas Escrituras, mas elas estão implícitas. Em um versículo aqui, outro lá, elas estão espalhadas. Né? A gente tem que ter um discernimento para a gente entender o que o Senhor quis nos passar nessas jornadas, né? Então, e são jornadas que depois para frente a gente vai ver que elas são como esse assunto que a gente vem na sequência, são assuntos que eles são entrelaçados. Um assunto é consequência do outro ou continuação do outro. Né? Primeiro a gente começou falando nessa sequência que a gente está nessas últimas jornadas, né? Nas últimas jornadas a gente começou com a rebelião de Corá, né? Que fala da rebelião, né? Fala da tentativa de usurpação da autoridade. Depois a gente vai ver o estabelecimento da autoridade verdadeira lá de Arão, na vara que floresce, e do reconhecimento também de Arão, do ministério de Arão, que Arão também não era reconhecido. No ministério de Arão, eles não reconheciam Arão. Então, por isso que o Senhor faz a vara de Arão florescer, né? E eles reconhecem a autoridade de Arão. E na sequência dessa jornada, na próxima, a gente vai ver que já que agora Deus ele estabeleceu uma autoridade delegada, verdadeira, estabelecida, constituída por ele, ele requer dessa autoridade diligência, não é isso? Diligência, responsabilidade com aquilo que o Senhor colocou na mão dela, né? Então vem a responsabilidade. Depois da responsabilidade e diligência, vem os desfrutes do sacerdote, porque ele tem responsabilidade, né, mas ele também tem direitos, né, tem deveres, tem direitos também estabelecidos pelo Senhor. Ele tem um desfrute da vida do Senhor, das coisas do Senhor,
né? E isso está em Taate. Depois Tera vai falar inclusive em Taate Tera, né? Inclusive do desfrute financeiro realmente, né? Que o sacerdote ele desfruta também das ofertas que são dadas para o Senhor, né? E a gente vai ver, conforme daqui em diante, conforme a gente for estudando essa jornada, a gente vai ver que... Obrigado, irmão. A gente vai ver que essas jornadas, elas são interligadas. Elas estão... Um versículo fala junto, unido com a outra, né? E estão espalhadas. Essa de Asmona, ela começa aqui, se a gente for ver em Números 34, a gente vai ler do 1 até o 5, até o 6. Fala assim, ó: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. Então aqui, número 34, o Senhor ele já está fazendo os limites da terra prometida, da terra que o Senhor tinha prometido, da herança dos filhos de Israel, né? Então ele está falando agora dessa herança e ele está colocando limites na terra. Só a terra vai daqui até aqui, está colocando os limites da terra, né? A gente sabe que fala da plenitude de Cristo. Então aqui em Números 34, o Senhor está começando a falar desses limites, até onde essa terra vai, né? Então ele fala, ó, a gente vai ver até que essa palavra limite vai ser colocada aqui em Número 34 várias vezes. Quando entrar na terra de Canaã, será esta que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. Ó. A região sul, isso aqui também é outra chave, região sul, é a parte baixa, lá de baixo do sul. Vos será desde o deserto de Zin, ó os desertos de Zin aqui, até os limites de Edom, o limite do sul. Vos será desde a extremidade do Mar Salgado para o lado oriental. 4. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim. Então a gente vê que eles estão na região sul, que é a região baixa, lá de baixo, né, deserto de Zin. Então estão rodeando ali, e a gente depois vai perceber que essas jornadas que elas estão implícitas, eles deram uma rodeada ali. A gente vai ver alguns textos que vai nos deixar entender que não é implícito isso, não está claro que eles deram uma rodada ali nessa região. Mas quando a gente for ver a morte de Arão, com mais detalhe na outra jornada, a gente vai ver que eles deram uma rodeada ali nessas 7 jornadas, que elas estão implícitas na Escritura. Então a gente vai ver aqui que ele, rodeando sul, para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e suas saídas serão do sul, a Cádiz Barneia, e sairá de Azar Adar, e passará a Asmon. 5. Rodeará mais este limite de Asmon, até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, este vos será a fronteira do ocidente. 7. Este vos será o limite do norte do mar grande, marcareis ao monte Ó. Então a gente vê que aqui no capítulo 34 de Números, no versículo 4 e 5, vai aparecer uma cidade chamada Asmon. Ela aparece no versículo 4 e no versículo 5. Este limite vos será rodeado do sul, lá na parte sul, para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Azar Adar, e passará a Asmon. Essa palavra aqui, Asmon, é o nome de um local, uma cidade lá do sul, que foi traduzida aqui como Asmon, mas essa cidade Asmon é a mesma palavra que foi traduzida aqui em Números 33, 29, como Asmona. Então, em Números 33, 29, é traduzido como Asmona, mas aqui em 34,
No 4, ela é traduzido como Asmon. E no 5 também está assim, ó, rodeará mais este limite de Asmon, até o ribeiro do Egito, e suas saídas serão para o lado do mar. Então, primeira pista que a gente tem dessa jornada, como eu falei que ela está implícita, está escondida na Escritura, é essa palavra. Então, a gente percebe, a primeira coisa que a gente percebe que é uma localidade, é uma cidade, é um local, um lugar, na região sul. Outra pista também, né, que a gente vê que quando houve a divisão dos reis, lá em Reis, né, quando teve a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, lá no Reino do Sul ficou a terra de Judá, não é isso? A parte sul tinha duas tribos, né? Judá e Benjamim, e alguns levitas que eles ficavam espalhados, né, por todos os lugares, Judá e Benjamim, e as outras 10 ficavam na região norte, não é isso? Reino do Norte. Então, essa cidade aqui, de Asmon, ela justamente ficava lá no Reino do Sul, na parte do sul, né, do Reino de Judá, e a gente vê aqui que era lá na fronteira, era uma região de fronteira. Então, essas são as dicas que a gente tem. É um local, uma cidade, um lugar, e é uma região de fronteira. E vai falar aqui no 34, ó, Números 34, 4. Este limite, ó, vai falar que é o limite, vós irá rodeando do sul para subida. Então, aqui é o limite do sul, que dali eles vão começar a subir de novo. Não sei se vocês se lembram que o povo, eles estavam indo para a terra, em direção na terra, não é isso? Aí em Ritma, o Senhor fala para eles entrarem na terra. Entra na terra e possuir a terra que eu vos dou. Né? O Senhor manda eles entrarem, não foi isso? Amém. Então, e eles falam, e eles duvidam do Senhor, não creem. Tem a questão da incredulidade e desobediência, né, que vai falar lá em Hebreus. E eles não creem no Senhor, eles mandam espias, não é isso? Eles mandam espias. Se eu não me engano, isso está em Números... Não, é Êxodo, se eu não me engano, 15. E aí o Senhor fala para eles, eles desobedecem, o Senhor fala assim, ó, agora o Senhor manda eles começarem a descer pelo caminho do Mar Vermelho, não é isso? Ó, já que vocês foram desobedientes, agora vocês vão descer pelo caminho do Mar Vermelho. E a partir dali, eles começam a descer, né? A gente até usa aqui Deuteronômio 2. Vamos lá, Deuteronômio 2, versículo 1. Que a gente já leu várias vezes, né? Que vai falar disso aqui, ó. Depois, aqui Moisés está contando, né? O povo que vai entrar na terra, né? Em Deuteronômio, está repetindo as coisas que tinham acontecido lá. Então ele vai falar aqui, Deuteronômio 2, 1. Ó, depois viramo-nos e seguimos para o deserto do caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Né? Então, que o Senhor tinha mandado eles virarem a partir de Ritma e descer, que era até a direção sul, não é isso? Isso está em Números 14. Números 14, vamos ver lá rapidinho. 14, 25. Números 14, 25. Vai falar assim, ó, ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Né? Então o Senhor tinha mandado eles caminhar pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Essa direção que o Senhor tinha dado para eles, era para eles descerem para o sul. Então a gente já comentou, né, que a partir dali, daquela jornada, eles começam a dar volta pelo Monte Seir. Então essa jornada de Asmon é o limite sul. Até eles vêm descendo, 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 eles chegam lá, onde que eles chegam, que é o limite sul, Asmona. Né? Então aqui agora eles vão rodear pelo sul e vão começar a subir de novo. Rodeando ali o Monte Seir, vão começar a subir de novo. Né? Então a gente vê que essa jornada de Asmona, ela é uma jornada de fronteira. E outra coisa interessante, que o significado que essa palavra significa em hebraico, ela significa fertilidade, multiplicação
e abundância, fertilidade, multiplicação e abundância. Não, isso aqui é o significado dessa palavra asmona em hebraico, né? Então, essa jornada ela está falando de multiplicação, de abundância, né? Mas multiplicação, a diferença, a gente já falou algumas outras jornadas aqui da multiplicação da igreja, né? A igreja cresce, a igreja começa a se multiplicar. A diferença de asmona, que a asmona ela está falando de uma multiplicação, de uma abundância, mas é no ministério. Essa jornada, ela é uma jornada de mudança, de abundância no ministério. Como a gente começou a falar, né, que essas jornadas que a gente tem estudado por último, elas são jornadas que elas já falam da liderança, né, daqueles irmãos que estão na liderança, que são pais já, né? E essa jornada de asmona, que é essa fronteira, agora ela vai falar que esses irmãos agora, eles estão saindo da estatura de pai e começando a entrar na estatura de ancião. Sai da estatura de pai e começa a entrar na estatura de ancião, né? Interessante, assim, que eu estava observando, muito tempo atrás a gente estudou aquela jornada de Elim, né? Saíram de Mara e acamparam-se em Elim, não é isso? E depois eles saem de Elim e eles entram aonde? Na jornada do Mar Vermelho, que também é uma jornada implícita, escondida, né? E a gente comentava nessa jornada que os irmãos, quando eles entram em Elim, eles são filhinhos. Até Mara é uma jornada de filhinhos. Então eles estão aprendendo a entrar em Elim, estão aprendendo a submissão no ministério, não é isso que a gente estudou? Essa é a entrada de Elim. Quando eles saem de Elim, eles já estão começando a caminhada dele ministerial, né? Então Elim é uma lição para aqueles que estão saindo de Elim, né? É uma lição para os filhinhos, né? E agora, quando eles saem de Elim, já começa a fase de juventude. É uma fase de juventude. A asmona já é o limite, já é o contrário, já está falando do ministério. É como se fosse uma lição no mesmo âmbito, né, de Elim, mas só que agora essa lição agora não é para os filhinhos que vão ser adolescentes, mas para os pais agora que vão começar a se tornar ancião. A diferença é essa. Porque agora o Senhor vai começar a falar de multiplicação do ministério, né? Então, a gente vai começar agora a falar de algumas pistas, né, que começam a acontecer a partir dessa jornada de asmona, né, para a gente entender o que o Senhor está querendo falar com asmona. A primeira dica, uma das primeiras dicas a gente já falou, né, que significa multiplicação, fertilidade, né, abundância, mas é do ministério. Já expliquei que está falando, isso seria algo no ministerial, né? E o interessante é que a partir dessa jornada, o que vai começar a acontecer? A velha geração, ela começa a morrer e começa a aparecer uma nova geração. Por isso que a gente já, vamos lá para Números 20. Números 20, versículo 1, que a gente já falou, vamos repetir ele. Números 20, versículo 1. Ó. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Né? Então, a partir dessa jornada de asmona, a velha geração ela começa a morrer e agora começa a aparecer a nova geração, começa a aparecer outras pessoas que não apareciam antes, né? A gente vê isso implícito também na jornada que a gente viu da vez passada, em Números 19, aproveitar que a gente está pertinho e falar logo disso. Olha só que interessante, Números 19, 1 vai falar assim, ó, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, não é isso? Então o Senhor aqui em Números 19, 1, ele está falando para quem? Para Moisés e para Arão. Então o Senhor está falando direcionado, né, para Moisés e Arão. Só que é o seguinte,
No versículo 3 ele vai falar assim, ó, entregá-la-ás a Eleazar, o sacerdote, este tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com o dedo e dele aspergerá para a frente a tenda da congregação 7 vezes. Então o Senhor está falando para Moisés e para Arão, mas quem vai funcionar vai ser Eleazar. Por quê? Porque a gente já viu que mítica é uma provisão para futura, não é isso? Então, essa provisão para futura, Arão já estaria morto. Então agora o Senhor já começa a falar com a nova geração, né? Que vai chegar um tempo agora que não vai ter mais Arão. Arão vai para a sepultura. Então o Senhor vai começar a estabelecer Eleazar, né? Então a gente vê aqui em Números 20, né, que morre Miriam, né? Vamos ver lá em Êxodo 15. Êxodo 15. A gente vai começar a ver o sentido de Asmona, né? A gente agora vai começar a ver, eu queria mostrar para os irmãos esse sentido de Asmona. Êxodo 15. Então, Êxodo 15 é o cântico de Moisés, né? Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, Moisés vai ter que escrever esse aqui, o cântico de Moisés. No versículo 20 e 21 tem uma parte que vai falar de Miriam. Êxodo 15, 20 e 21, vai falar assim, ó. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha só que interessante, irmãos. A profetisa Miriam, não era pouca coisa não, ela era uma irmã profetisa no meio dos irmãos, né? Irmã de Arão. Ela era profetisa. Ela tomou um tamborim e agora essa outra parte, ó. E todas as mulheres saíram atrás dela. Então era uma irmã que dava direção às irmãs. Agora imagina a quantidade daquele povo todo no Egito. Todas as mulheres, que não ficou uma, foram todas. Era uma irmã, ela era a liderança. Ela dava direção para as irmãs. Então, tu vê que, e ela fala, né, para as irmãs, ó, dá direção. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Então, era uma irmã profetisa, uma irmã de peso, né, vamos dizer, como a gente fala hoje, era uma irmã de peso, que as irmãs seguiam ela, era um exemplo. Era um exemplo, Miriam era um exemplo de mulher para as irmãs. Só, irmã, aí a gente começa a lição de Asmona, né? Só que Miriam, em Números 20, ela vai ser sepultada. Teve o tempo de Miriam, né? Vamos ver lá, 1 Pedro 1,24. 1 Pedro... 1 Pedro 1,24 fala assim, ó, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Né? Assim é a glória do homem. Né? Aquela profetisa Miriam, né, é como uma erva. Né? Ainda que ela teve os momentos dela de liderança, né, das irmãs seguirem ela, mas agora essa flor agora murchou e caiu. Chegou o tempo, passou o tempo dela, né? Então, essa é a lição que o Senhor ele começa a falar com o povo, com a liderança, né, com os irmãos ali, com os pais em Asmona. Os irmãos estão caminhando, né, mas o seu momento vai passar. E vai vir uma nova geração. Então, essas coisas agora vão começar a acontecer em Asmona. Primeiro morre Miriam, né? Depois morre Arão. Né? Vamos ver em Números 20, 22. A partir do 22. Números 20 e 22 vai falar da morte de Arão. Ó, então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. E vai ver que isso aqui já é outra jornada, né? Já é lá no Monte Or.
Mais na frente a gente vai voltar de novo nela aqui. Mas só queria mostrar isso aqui para os irmãos. Ó. Disse o Senhor a Moisés e Arão no Monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois foste rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, ó, o Eleazar aparecendo. Toma Arão e Eleazar, a filho de Arão, seu filho, e faz-os subir ao Monte Hor. Depois despe Arão de suas vestes e vestes com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, seu povo, e ali morrerá. Né? Então, a Asmona, ela vai falar disso. Vai chegar um momento, né, que o mestre ele vai se despir e outro irmão vai ser vestido de mestre. Né? Vai chegar um momento que o pastor ele vai ter que se despir e outro irmão vai se vestir de pastor. O evangelista, né? A gente não fica para sempre aqui, né? Então, Asmona vai falar disso. Asmona é uma estação que ela está falando da passagem de bastão ou da delegação de autoridade. Né? Os irmãos mais velhos começam a delegar autoridade aos mais novos, né? A reconhecer o serviço dos mais novos, porque os irmãos eles não vão ficar para a eternidade. Nenhum de nós vai ficar para a eternidade. Né? Hoje nós estamos aqui, tinham irmãos antes da gente, né? A gente conhece a nossa caminhada, hoje nós estamos aqui, amanhã vão ter outros irmãos no nosso lugar. A gente não fica para a eternidade, né? E essa é a lição de Asmona. Nós temos que aprender a passar o bastão, a delegar a autoridade, né? Então morreu Miriam e morreu Arão, né? Vai começar a ser mudada a geração, né? Eu queria ler um texto lá com os irmãos em Josué, para a gente avançar. Josué 15. Então, Josué 15, a gente vai ver aqui que vai falar da herança da tribo de Judá, né? Ó, as heranças das 9 tribos e meia e a herança de Judá. Então, aqui no 15, ele começa a falar da tribo de Judá, né? Ó, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, ó. Caiu para o sul, que é lá que vai ser essa cidade de Asmona, né? Segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zin, ó. Até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a Baía que olha para o sul. E saiu para o sul até a subida, até Acrabim, passa a Zin, sobe do sul a Cádiz Barneia, que já é lá no norte, né? Deserto de Cádiz e a cidade de Cádiz Barneia. Ó, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca. Passa por Asmon. Aqui Asmon de novo aqui em Josué, tá vendo? Aparece de novo essa cidade lá na divisão das tribos de Judá. Ó, ao ribeiro do Egito, as saídas desde o limite vão até o mar. Este será o vosso limite ao sul. Né? E Josué 27 também. Josué 27 aqui, 15 e 27. As cidades de Judá vai falar assim, ó. Azar, Gadá, Esmon e Bet-Palet. Três cidades, né? Essa cidade que aparece aqui como Esmon já aparece com H. É a mesma palavra que é traduzida como Asmona. Então tu vê que em alguns lugar aparece Asmona, outros lugares ela aparece Asmon, né? E aqui em Josué 15, 27, ela vai aparecer como Esmon, né? Vamos avançar agora. Eu vou estar lendo alguns textos lá no Novo Testamento, para a gente ver também essa questão de Asmona no Novo Testamento. E então a gente vai dar essa passagem só no Novo Testamento para a gente estar vendo isso, né? E depois eu vou estar encerrando, deixar os irmãos continuar. Vamos lá em Atos 13. Atos 13, que é um texto bem conhecido dos irmãos, né? Atos 13. E a gente vai ver nesse Atos, no livro de Atos, a partir aqui do capítulo 13,
Hoje a gente vai ver o aspecto de Asmona, né? O texto, às vezes a gente usa esse texto falando de outras coisas, né? Hoje a gente vai ver aqui a questão de Asmona, nesse sentido, aqui nesse texto de Atos 13. A partir do 1 que vai falar assim, ó. A gente não vai ler todo, né? A gente vai pular alguns textos, mas até o 3 a gente vai ler todo. Fala assim, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí vai falar o nome deles, né? Então tinha profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui que é interessante, né? Primeiro, assim, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, justamente a sequência dos nomes, porque isso é muito importante, não estão ali por acaso, né? Então, o primeiro nome que a gente vê aqui, desses profetas e mestres, é Barnabé. Então, Barnabé, ali naquela época, os irmãos estudiosos dizem que Barnabé era um ancião mais ou menos de 70 anos. Já naquela época ali, Barnabé ele teria por volta de 70 anos, já era um ancião. E a gente vê que é o nome que é destacado em primeiro lugar aqui. Barnabé, vamos dizer assim, seria o ancião, ali o irmão mais maduro ali naquele local ali. Seria Barnabé. E depois vem outros, ó. O segundo, Simeão, né, sobrenome Níger. O terceiro, Lúcio de Cirene, Manaém, né, Colasso de Herodes, o tetrarca. E por último, a gente observa aqui que o último nome era Saulo, e aqui não fala nem Paulo ainda, né? Então a gente vai ver que o primeiro nome era Barnabé, né, era o nome em destaque ali, o primeiro, e Saulo, nem Paulo ainda se falava que era, né? Estava lá como Saulo ainda, era o último. Era um jovem ainda, né, nessa época, estava começando o ministério, né? E a gente vê aqui no versículo 2, né, que e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Né, eu queria chamar mais uma vez a sequência. Chamai o primeiro, o ancião, e o jovem Saulo. Chamai, né, o Espírito Santo mandou separar Barnabé, o ancião, e Saulo, aquele jovem ali, Saulo, né? Para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuca e dali navegaram para Chipre. 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Então, é interessante aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que foi Barnabé e Saulo, né, enviados pelo Espírito Santo, e vai agora João como auxiliar. João também. Esse João aqui é João Marcos. E alguns textos da Escritura a gente vai estar como Marcos, e alguns locais da Escritura a gente vai ver como João, e tem algum lugar que a gente vai ver João conominado Marcos, né? Então, João Marcos foi que ele era primo de Barnabé, né? João Marcos ele era um primo de Barnabé. No versículo 7... Só vou destacar agora, para a gente não perder tempo, a ordem dos nomes, né, que ela vai mudar ainda no capítulo 13, essa ordem de Barnabé e Saulo ela vai mudar, né? Então, no 7, aqui, ó, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo. Então, ó, o procônsul Sérgio Paulo chamou quem? Barnabé e Saulo, primeiro Barnabé. Diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Esse moço chamado Sérgio Paulo, né, que era um procônsul. Mas começou a acontecer oposição, ó. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Né, o procônsul Sérgio Paulo estava interessado na palavra, mandou chamar Barnabé e Saulo, só que começou a ter oposição, né, desse moço aqui, tal de Elimas, começou a se opor, né?
E agora o que vai acontecer? No 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Só até aí. Então Paulo agora já entra rasgando, não é nem Barnabé que entra, né? Paulo já entra de sola no moço lá, né? Cheio do Espírito Santo. Não deu nem tempo para Barnabé. Paulo não deixou nem Barnabé pensar, já entrou rasgando já com o negócio, porque tinha oposição, né? Tinha oposição ali para a palavra de Deus ser pregada para aquele moço ali, né? Aí a partir dali, né, no 12 aqui, versículo 12, então vai terminar como isso aí que Paulo fez. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. A partir daí, no 13 já vai começar. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros. Já mudou. Agora já não é mais Barnabé e Saulo. Agora é Paulo e seus companheiros. Não fala nem o nome de Barnabé, a gente sabe que é Barnabé e Marcos, né? João Marcos, né? Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, que é João Marcos, né? Porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então agora aqui vai acontecer isso. João Marcos, né, era um jovem também, me parece que ele não suporta muito o negócio lá, né, que aconteceu lá com Elimas, era um irmão novo, né? E agora Paulo está na frente também, não é o primo dele que está na frente, ele fica meio, não suporta ali e ele volta para Jerusalém. E Paulo agora, a partir daí, o nome de Paulo, agora Paulo vai tomar a frente, né, da caminhada deles, dessa viagem. Isso aí é a primeira viagem missionária de Paulo, é a primeira. Então, no versículo 15, não vou ler tudo, só vou chamar que agora é o nome de Paulo. Paulo, levantando-se, fez com a mão sinal de silêncio. Paulo, só isso. Vamos ver outra aqui para a gente avançar. É no versículo 46. Então, Paulo e Barnabé, já não é mais Barnabé e Paulo. E João Marcos tinha voltado para Jerusalém, né? Falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Então, agora é Paulo e Barnabé. Vamos avançar aqui para o capítulo 14. 14:1. Em Icônio, agora estão na primeira viagem. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de grego. Agora já não é mais Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé, né? E essa viagem, né, uma das coisas que vai acontecer nessa viagem, no versículo agora 14 e 19, vai ser que Paulo vai ser apedrejado, né? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando Paulo, arrastaram-no fora para a cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então, os irmãos dizem até que Paulo aqui realmente ele tinha morrido, né? Dando por morto, né? E tem uns irmãos que dizem, tem em 2 Coríntios lá, quando fala que Paulo fala, né, que ele conhecia um homem que há 14 anos, né, tinha subido ao paraíso, tinha havido coisas inefáveis. Os irmãos estudiosos que dizem que Paulo, quando ele estava em Corinto falando isso, se você calcular até aqui, essa data que ele foi apedrejado, teria mais de 14 anos. Então os irmãos calculam que poderia ser nesse período aqui que ele foi apedrejado que deveria ter acontecido esse arrebatamento, né? Foi arrebatado ao terceiro céu. Então agora essa viagem, uma das coisas que vai acontecer com Paulo é isso, né? Ele vai apedrejar. Então me parece que João Marcos, na estatura dele, ele já estava vendo o negócio não estava muito confiante, ele meteu o pé. Saiu fora. E acabou realmente Paulo sendo apedrejado aqui com o negócio, né? Depois eles vão entrar lá, vai ter um negócio do concílio, né,
a controvérsia sobre a circuncisão, né, de Jerusalém, no capítulo 15. Vamos ver agora, avançar um pouquinho mais, para o 15:36. Atos 15:36, que agora vai começar a segunda viagem missionária de Paulo. Em Atos 15:16 vai começar a segunda. Olha só. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Falou Paulo, falou para Barnabé. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então agora a gente vai ver que Paulo ele tem uma postura de pai, não é isso? É uma postura de pai. Ele na primeira viagem ele plantou, né? Agora ele quer visitar os irmãos ali, né? Fazer visita, né? Apacentar os irmãos, pastorear, para ver como os irmãos estão. Está tendo uma postura de pai ali, né? Uma paternidade. Paternidade com os irmãos. Então ele vai falar com Barnabé, né? Nas quais vamos separar 37. E Barnabé queria levar também João chamado Marcos. Agora aparece aqui João chamado Marcos, né? Barnabé, que era primo, né? Ele era primo de João Marcos. 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então Paulo se opôs, né? Levar Marcos, porque ele tinha voltado para Jerusalém e falou: olha, não acho bem isso não. Se opôs, né? Ainda que ele tinha uma postura de pai, essa era a postura de Paulo nessa ocasião, que era uma postura de pai, ainda cheio do Espírito Santo, sem dúvida, mas a estatura dele é uma estatura de pai, né? O ancião aqui nessa estatura que era Barnabé. 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Né? Então Barnabé, provavelmente um ancião, né? Ele percebeu que Paulo ali não tinha mais necessidade dele. Agora ali para separar, para não levar João Marcos, né? Ele falou: não, quem precisa de mim aqui é João Marcos, não é Paulo. Paulo não precisa mais. Então, Barnabé, ele segue para Chipre com João Marcos, para cuidar de João Marcos, né? E Paulo, ele continua essa segunda viagem missionária, né? E agora vai aparecer o versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então agora é interessante, né? Tu vê a postura de Paulo aqui. Ele escolhe Silas, né? Então, ainda que ele era, né, um irmão cheio do Espírito Santo, mas ele, espera aí, João Marcos, não quero não, muito imaturo para andar comigo. Não, Silas já é outro nível. Então, essa estatura de pai, né? Muitas das vezes no ministério, a gente quer andar com os irmãos maduros, fazer a obra com os irmãos maduros, não é isso? A gente quer irmãos que a gente pode contar com eles, né? Irmãos que vão somar, vão acrescentar, né? E Paulo aqui, ele está nessa fase, está escolhendo, né, aqueles irmãos, porque a gente quer um melhor louvor, né? Não é isso? Normalmente é assim, uma reunião mais edificante, cheia do Espírito, então a gente vai escolher esses irmãos. Então Paulo agora escolhe Silas, João Marcos ele deixa de lado. João Marcos eu não quero andar não, muito neófito, quero andar com João Marcos não. Capítulo 16 de Atos, versículo 1. Chegou também a Derbe, Paulo e Silas, Listra. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Ele olhou para Timóteo, deve ter visto Timóteo funcionando, falou: não, esse daí ele está montando um ministério, né, Paulo? Silas, Timóteo, João Marcos deixa João Marcos lá com Barnabé lá, não quero saber de João Marcos, não vai viajar comigo não.
Então, era a estatura de Paulo, né? Pai, um irmão cheio do Espírito Santo, né? Tava no trabalho ali funcionando, levando os irmãos que... isso fala muito da estatura de pai, né? E aqui a gente vai ver que Barnabé ele agora vai trabalhar João Marcos, né? Lá em Chipre. Né? Eles viajam para Chipre. E vai acontecer uma coisa interessante em 2 Timóteo 4,11. Vamos lá em 2 Timóteo. Agora em 2 Timóteo, Paulo ele já é um ancião. Já se passaram muito tempo e Paulo agora ele já é um ancião. 2 Timóteo. Segunda Timóteo 4,11. Vamos ler a partir do 9. 2 Timóteo 4, o que eu queria falar, onde vai aparecer o João Marcos, né, no 11, mas eu queria ler do 9, para chamar a atenção dos irmãos com relação a isso. 2 Timóteo 4, a partir do 9. Procura ter comigo depressa. Paulo estava com pressa. Procura vir ter comigo, está falando para Timóteo, aqui está mandando a carta para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então, esses aqui eram os irmãos que estavam andando com Paulo. Estava chamando Timóteo depressa, porque Demas já tinha amado o presente século e tinha abandonado Paulo. Me abandonou. E foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então agora Paulo, mais amadurecido, né? Agora ele fala, me traz João Marcos, que agora João Marcos é útil para o meu ministério. Antes, João Marcos era inútil para Paulo. Mas agora, João Marcos, ele está abandonado ali, né? Está sozinho, só está Lucas com ele ali. Ele vai falar, traz João Marcos, que me é útil para o ministério. Agora ele está vendo João Marcos como útil. João Marcos também tinha amadurecido mais, né? Vamos ver Colossenses 4,10. Então, Paulo, esse é o amadurecimento de Paulo, né? No ministério dele, né? Colossenses 4,10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, Marcos aqui, primo de Barnabé, João Marcos, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Agora Paulo mudou a visão dele para João Marcos. Ele falando, tá saudando aqui a João Marcos, né, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instrução. Então, João Marcos agora ele está dando instrução. E Paulo agora está indicando João Marcos. Está indicando ele. Sobre quem? Se ele for ter convosco, acolhei-o. Ele está indicando o irmão, né? Agora, isso aqui é a maturidade de Paulo. Paulo agora ele já está numa outra, já é um ancião aqui, né? Interessante, irmãos, que eu queria ver o outro texto com os irmãos, em Atos 12. Atos 12. Atos dos Apóstolos 12. A gente já está acabando já, tá? Já está encerrando já. Atos 12, que vai falar de Pedro, né? Atos 12 está falando de Pedro, quando ele foi preso por Herodes, manda prender ele e Tiago, né? Tiago é morto a fio de espada, e Paulo, pela oração dos santos, vai ser solto ali. O versículo 5, quando ele vai falar assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia uma oração incessante por Paulo. Aonde estava acontecendo essa oração, irmãos? Era na casa de João Marcos. Essa oração ela acontecia na casa. A mãe de João Marcos era uma mulher chamada Maria. Considerando ele a sua situação,
12, né? Versículo 12. Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, João Marcos, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então a gente vê aqui nesse versículo aqui, que João Marcos, na casa de João Marcos tinha reunião. A mãe dele era uma mulher chamada Maria, e tinha reunião na casa de João Marcos. E Pedro frequentava essa reunião. Provavelmente João Marcos ele aprendeu muito de Pedro. Dizem que ele ajudava Pedro, né? João Marcos ele era também foi também um auxiliar de Pedro. E esse João Marcos aqui, para terminar falando de João Marcos, foi ele que escreveu o evangelho que a gente conhece do nome de Marcos. Então vê que foi usado poderosamente o irmão, né? Esse Marcos que a gente vê, na verdade a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os 4 evangelhos. Esse de Marcos que a gente conhece, quem escreveu ele foi João Marcos. Né? João Marcos que escreveu esse, que na escritura lá está escrito como Marcos, né? Mas o nome dele mesmo era João Marcos. Então foi um irmão que começou vacilante, né? Mas esse irmão ele amadureceu. Né? Então isso é asmona, irmãos. Né? Encerrando agora, asmona fala isso, dessa transição de geração no ministério, né? De amadurecimento dos irmãos. Os irmãos novos eles vão amadurecendo e eles, em determinado momento, eles vão tomar o lugar dos irmãos mais velhos, porque os irmãos vão morrendo. Né? Os irmãos vai passar o tempo dos irmãos. A glória do homem, ela seca, né? Murcha e cai. Né? Então, essa é a questão que eu queria passar para os irmãos de Asmona. Né? Vou estar abrindo para os irmãos, se quiser, algum irmão quiser fazer pergunta, acrescentar alguma coisa, né? Vou estar abrindo para os irmãos. Amém?